Olá, criançada! Tudo bom com vocês? Pois é. Vídeo diferente essa semana. Aliás, eu tô pensando em mudar um pouco os vídeos da semana para poder ter mais agilidade para gravar, para editar, porque eu sou péssima para editar, não gosto de editar. E eu gosto muito de fazer o catadão, mas ao mesmo tempo é muito trabalhoso. E eu tô vendo que outros vídeos mais curtos vocês gostam mais, né? Então, o último catadão eu gravei numa sentada só. Só que eu vou fazer o seguinte, vai ser o último, porque daí eu vou, né, cortar os vídeos por assunto, vou postar pra vocês e, né, vou começar a fazer vídeos assim mais curtos, porque pra mim é mais fácil de gravar por dia, editar rapidinho, né, pra ser uma coisa mais dinâmica, né? E eu também tô pensando em fazer outros vídeos assim de assuntos do meu interesse, quem sabe vocês gostam também, né? Livros que eu leio, assuntos que me chamam a atenção. Por exemplo, hoje o vídeo vai ser sobre um livro que eu acabei de ler. Faz um pouco mais de uma semana que eu acabei de ler esse livro. Lá no Instagram eu tava fazendo vídeos quase que diários, né? Contando a trajetória desse livro à medida que eu ia lendo, né? Então, qual que é a minha história com esse livro? A minha história com esse livro parte deste cara aqui. Ai, gente, eu acho que essa é uma das tragédias de se viver, né, em 2025, né? Vocês, geração Z, que não tiveram esse contato. Esse cara era um gênio da comédia. Eu sou muito apaixonado pelo trabalho do Chico Anísio. E o personagem que inspirou a história desse vídeo, e foi por isso que eu li esse livro, né? Que era o Chinchones, que era um pastor. O Chico Anísio tirava sarro desse pastor que ficou muito famoso na década de 70, que era um pastor americano chamado Jim Jones, que culminou na história desse livro, né? O Massacre de Jonestown. Então, assim, particularmente, esse é o Jim Jones. Tá vendo como é parecido? Chico Anísio era um gênio. E ele tirava sarro desse pastor aqui, que ficou muito famoso na época. Então, assim, por causa do Chico Anísio, eu fui atrás, eu queria saber quem que era o Jim Jones, né? Por que ele tirava sarro do Jim Jones? Por que o Jim Jones ficou famoso? Porque, assim, pastores sempre existiram, né? Padres que fazem sucesso, né, nos seus nichos sempre existiram. Mas o Jim Jones me chamou a atenção especial por conta desse personagem do Chico Anísio. Porque eu considerava o Chico Anísio uma pessoa muito inteligente. Então, o que o Jim Jones chamou tanto atenção a ponto de inspirar o Chico Anísio, né? Bom, o que eu sabia, basicamente, dessa história? A única coisa que eu sabia ele era um pastor, não sei por que cargas d'água ele veio para América Latina, ele construiu uma cidade no meio da selva lá na Guiana, inglesa, né? Que tem Guiana e Guiana Francesa para diferenciar uma da outra, enfim, na Guiana que se fala inglês, né? E por conta da influência dele em cima dos fiéis, porque acabou se tornando uma cidade gigante lá no meio da selva, por conta da influência dele no meio dos fiéis, as pessoas estavam dispostas a dar a vida por ele. E depois da visita de um senador americano, que, aliás, ele mandou matar, gente boa, contém ironia, ele morre depois de ter mandado que todas as pessoas da habitação dele se... Super leve esse vídeo, né? Nossa. E eu sempre quis entender, assim, quem era essa pessoa que tinha tamanha influência pra conseguir fazer com que outras pessoas tirassem a própria vida, né? E assim, particularmente falando, eu sabia que eu ia ler a respeito de coisas horríveis, né? Mas eu não achei que esse livro fosse ser tão impactante pra mim.
embora, na minha opinião, ler esse livro foi complicado por outros motivos, né? Então, assim, sabe aquela coisa que é ruim, mas é bom? Esse livro conta uma história péssima. Foi bom pra mim, porque esclareceu algumas curiosidades que eu tinha em você. Mas eu levei muitos dias pra fazer esse vídeo, porque eu fiquei arrasada. Simplesmente arrasada. Vamos lá? Vamos entender, então. Vamos à história. Assim, esse livro eu comprei no shopping. Tava eu passeando com meu marido. Naquelas banquinhas, né, de shopping, de promoção de livros. Sabe quando o livro sai da editora com pequenos defeitos? Eu não sei que pequeno defeito esse livro tinha, pra falar a verdade. Eu acho que ele tava saindo de catálogo, coisa assim, não tava vendendo. Até porque, né, quem ouviu falar de Jim Jones atualmente, assim? Essa história tá tão enterrada, faz tanto tempo, que eu acho que, né, acho que não interessava mais pra editora manter o livro lá. Tava saindo de catálogo, resolveram vender. Que é um livro muito bonito, né? Capa dura, né? É tão bonitinha a fitinha, né? Do marcador de página e tal. Super bem trabalhado. No final aqui do livro tem, né? As fotos da época e tal, né? Explicando tudo quem é quem, né? Ai, gente. Essa daqui, ó. Marceline. Foi a esposa dele. Ele aqui com a Marceline e os filhos adotados. A gente vai entender toda essa história. Me dói tanto ver essa foto. Mas enfim. E é uma edição muito bonita, né? Tem quase 400 páginas. 400? Tem quase 500 páginas. Né? Falta um pouquinho para 500 páginas, assim, de matéria mesmo, né? Porque o restante são fotos e a bibliografia, né? E assim, eu comprei nessa feirinha do livro lá do shopping por R$50. Muito barato para um livro de projeto gráfico tão bonito, né? Por 50 pau, eu falei assim, nossa, oportunidade da minha vida, né? Vamos, então, descobrir qual que é a história do Jim Jones através de um livro bonito, né? E barato, porque livro não é barato, né, gente? Jim Jones veio de uma família muito humilde. O pai dele foi soldado do exército americano. Só que o pai dele voltou da missão para onde ele tinha sido mandado, muito machucado e né, se recuperando dos problemas que ele teve na guerra, né, dos ferimentos que ele teve na guerra. A mãe dele se interessou, tinham uma diferença de idade considerável, e a mãe dele se interessou pelo pai dele porque, né, herói de guerra, ele ia ter, né, uma renda fixa pro resto da vida, ia garantir um certo conforto para ela. A cidade onde eles moravam, que era Lynn, a família dele era uma família conhecida, né, então eles tinham uma família de nome e tal. Então, por que não? Por que não ficar com o pai de Jim Jones, não é mesmo? E eles casaram e tudo, mas eles não eram aquele casal. Eles ganharam uma casa, né, da família dele, mas era uma casa que ficava meio num sítio. A mãe dele sempre teve ela era uma pessoa, assim, com grandes ideias e tal. Ela achava que o mundo ainda não tinha descoberto a grande pessoa que ela era e coisa do tipo, sabe? Então, né, ela achava que com o tempo a fama da família dele ia proporcionar para ela uma vida melhor, um estilo de vida melhor, no padrão que ela merecia. Então ela era uma pessoa assim bem, sabe, com síndrome de rica, assim, uma pessoa que achava que o mundo devia muito para ela por ela ser uma pessoa grandiosa, né? Isso na opinião dela, né? E o pai dele era uma pessoa assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele já estava no lucro de ter conseguido voltar da missão dele vivo, né? Então, ele era uma pessoa muito sem expressão, embora ele não fosse uma pessoa ruim,
né? Ele era uma pessoa muito sem expressão, mas ele vivia aquela vidinha dele tava bom e tal. E a mãe dele foi passando os anos, ela foi ficando, né, chateada de estar enfurnada no interior, morando num sítio e tal. Por um tempo eles tiveram os empregados e coisa do tipo, para cuidar do sítio onde eles moravam, mas ela nunca foi uma dona de casa muito dedicada, né? Porque ela achava que as pessoas não reconheciam o potencial de mulher que ela era, né? Só que, em contrapartida, a família dele também não achava ela uma pessoa ruim. Eles entendiam esse tipo de personalidade que ela tinha como uma pessoa mais espirituosa e tal. Ela, toda vez que tinha um evento na cidade, coisa do tipo, né? Essas feirinhas que tinha, né, em cidade do interior, ela sempre ia muito bem arrumada, né? Ela era uma pessoa que, né? Como se diz, ela se vestia para o futuro que ela queria ter, né? Então, se ela se considerava aquela pessoa extremamente importante, né? Ela se vestia de acordo com o que ela achava que deveriam tratar ela, né? Enfim, a autoestima. Dou os parabéns para as pessoas que têm autoestima tão elevada assim, não sei de onde vem isso, mas enfim. E com o tempo eles acabam, né, a família dele meio que tem pena dela, porque afinal de contas ele era uma pessoa que tinha muitos problemas de saúde e tal. E eles acabam saindo desse sítio e vão morar na cidade, né? E indo morar na cidade, todo mundo sabe, né? Conhece ele, conhece a família dele e tal, então eles têm um certo status na cidade, né? E nesse meio tempo ela engravida, ela tem o Jim e tal. E o Jim vai criar, eles, se eu não me engano, ele chegou a nascer e morar por alguns anos no sítio e depois, né, ele passa a maior parte da infância e adolescência na cidade, né? Só que o Jim, a mãe dele também achava que ele era uma pessoa extraordinária e que um dia iam reconhecer a pessoa extraordinária que ele era e que ele foi destinado por Deus, assim como ela, a ser uma pessoa grandiosa, né? Nesse período que eles vão morar na cidade, ela tá trabalhando numa fábrica. Então, assim, ela passa de um emprego para o outro, de um emprego para o outro, e nunca a culpa é dela. Ela sempre vai de um emprego para o outro porque as pessoas não reconhecem o potencial dela. E sempre que alguém pergunta no que ela trabalha, ela sempre trabalhou na produção dessas fábricas por onde ela passou. Só que ela sempre mentiu dizendo que ela era da administração, que ela tinha um cargo importante dentro da fábrica, e quando ela era mandada embora era porque ela tinha dado uma ideia revolucionária que os donos não gostaram e ficaram com inveja dela, então eles mandaram ela embora e roubaram a ideia dela. Era sempre isso que acontecia. Mas enfim, ela sempre manteve uma relação amigável com a família dele, né? E o Jim, ele nasce nesse ambiente, sendo estimulado por essa mãe que sempre achou que ele fosse ser uma pessoa com requisitos divinos, né? Ele foi escolhido por Deus para ser uma pessoa grandiosa, né? Só que ao mesmo tempo, ela não era uma pessoa muito cuidadosa. Ela não era cuidadosa com a casa, ela não era cuidadosa com ele, ela não era cuidadosa com o marido. Assim, fumava, meu Deus, né? E ela era uma pessoa assim que ela acabava chamando muita atenção, porque pro padrão das mulheres da época, ela gostava de afrontar as pessoas. Então vamos supor, na época as mulheres usavam só saia, ela começou a usar calça, né? As mulheres não fumavam, ela fumava, né? As mulheres não trabalhavam fora, ela trabalhava. Então ela era aquele tipo de vizinha que, né, as mulheres não eram amigas, mas também não eram inimigas, ficava naquela meiota daquela boa convivência, porque ao mesmo tempo ela era muito briguenta, né? Então é aquela coisa, né? Para haver uma boa convivência, né? Não seja amiga nem inimiga. E ela também não se importava, ela não se importava de não ter amigas ali, porque as pessoas estavam muito abaixo, né, dela. Então, para que ela vai ter amizades com pessoas que estão abaixo dela? Não faz sentido.
ela é uma pessoa superior, né? Narcisista, não sei. Eu acho que estoura os limites do narcisismo isso aí, porque o narcisista em algum momento ele tem que ser vítima para poder ter certos benefícios. E ela não tinha, com ela não tinha isso não, né? E o Jim, ele nasce nesse ambiente, ele meio que tem que se virar, mas ao mesmo tempo a mãe dele exalta muito as capacidades dele, que muitas vezes ainda não estavam demonstradas assim, mas ela sabia que tinha, né? No final das contas, e é isso que me chama muita atenção também nessa história, ele acaba meio que sendo criado por uma vizinha, né? A vizinha da frente. E ele tem muito carinho por essa vizinha. Diz o livro que durante a vida inteira dele, ele nunca deixou de escrever para essa vizinha pelo menos uma vez por semana. Até o fatídico massacre. Ele nunca deixou de prestar contas a essa vizinha do que ele fazia da vida, né? Porque essa vizinha, assim, ela tinha muita pena dele e ela era extremamente religiosa. A cidade em que eles moravam era extremamente religiosa, tinham muitas igrejas, né? Eram igrejas de denominações diferentes, né? Mas os fiéis dessas igrejas meio que se ajudavam. Então, vamos supor, era pentecostal, era católica, era protestante, coisa do tipo, batista, né? Mas quando precisava haver uma movimentação para ajudar os menos favorecidos, os líderes dessas igrejas, eles se reuniam para reunir os fiéis para fazer uma campanha só. Então, quando tinha a campanha do agasalho, todas as igrejas se reuniam para poder arrecadar roupa para dar para os menos favorecidos. Quando tinha uma tragédia natural do tipo alguma enchente, a mesma coisa, para juntar dinheiro, para ajudar os menos favorecidos e tal, né? Só que a cidade onde ele morava, que era uma cidade do estado de Indiana, naquela época, né, quando ele nasceu, tinha bastante segregação racial, né? Então tinha o bairro dos negros e tinha o bairro dos brancos, e os negros tinham suas igrejas, os brancos tinham as suas também, e por óbvio, né, os negros tinham empregos menos favorecidos, então eles moravam numa comunidade mais humilde, né, financeiramente falando, não em comportamento. E assim, o Jim, ele cresceu percebendo que existia essa divisão, né? Só que assim, os pais dele, quando eles mudaram para a cidade, eles iam de vez em quando à igreja. O pai dele sempre foi muito mal de saúde, ele tinha um problema de pulmão muito sério. Então, assim, era muito comum ver ele na varanda da casa sentado o dia inteiro, né? E as pessoas passavam, cumprimentavam ele e tal, mas, né, não exigiam dele muita coisa. Exigiam mais da esposa, mas com o tempo também ela não queria atender essa convenção social de estar na igreja porque ela tinha que ter amizade com aquelas pessoas. Como ela achava aquelas pessoas sempre muito inferiores, então com o tempo ela não via mais necessidade de ir para a igreja. Ela também começou a trabalhar numa fábrica numa cidade vizinha, então para que agradar aquelas pessoas, né? Eu não acredito em Deus, vou lá fazer o quê? Né? Era mais ou menos esse estilo dela, e com o tempo o pessoal ali da comunidade passou a perceber que era isso mesmo, então deixava ela meio que pra lá, não queria muito saber dela, né? Ela levava a vida dela lá e cada um, né, dentro da sua casa. E o Jim, como ele tinha essa vizinha que cuidava muito dele, e assim, a mãe dele, ela, mesmo achando tudo isso do filho, ela era muito relapsa, ela não fazia absolutamente nada por ele, né? O dinheiro dela era dela. Então, assim, roupa, comida, banho, cuidados gerais com uma criança, tipo, o Jim só dormia na casa dele. Quem fazia tudo isso era a vizinha, né? E eu acho muito bonitinho, porque ela tinha pena dele, então às vezes ela fazia alguma coisa que ela sabia que ele gostava, mas ele não tinha meio que uma permissão para pedir, né? Porque assim, ela não era nem parente dele, então ficava uma
mal entendido, assim, de uma coisa que ele não podia pedir pra ela, né? Então ela ia lá, fazia aquela torta que ele gostava, e pra deixar a torta esfriando, ela deixava um pedaço na janela. Ela sabia que ele ia roubar a torta, mas ela não ligava, porque ela tinha pena dele. Então, assim, ela comprava roupa pra ele, ela dava banho nele, ela alimentava ele, ela ensinava ele coisas a respeito da Bíblia, né? Ela levava ele pro culto e ela fazia praticamente o trabalho da mãe, mas na hora de dormir ele ia pra casa dele, que era do outro lado da rua. E o Jim, ele cresceu nesse ambiente muito religioso, porque a cidade era muito religiosa, só que ele nunca, desde criança, ele nunca escolheu uma igreja, uma denominação assim. É batista, é católico, ele nunca escolheu. Pelo contrário, ele fazia tour de igrejas no domingo. Então, ele ia pra primeira missa da igreja, sei lá, 5 horas da manhã, terminava a missa, ele saía correndo, ele ia para outro culto, terminava, ele saía correndo. Então, assim, ele frequentava todas, né? Mesmo com orientação dessa vizinha dele, que eu não lembro mais qual é a denominação dela, se eu achar eu coloco, ele acabava frequentando todas. E assim, ele ficou tão ligado nesse negócio de igreja e tudo, porque ele prestava muita atenção em como os líderes se expressavam no púlpito, né? Então, e ele ficava fascinado com a forma que esses líderes eles se comunicavam e como eles moviam as pessoas a fazer coisas, né? Desde criança, né? Então, muitas vezes os coleguinhas dele de escola pegavam ele brincando sozinho de fazer culto. Porque perto da casa dele tinha um bosque, né? E as crianças iam brincar nesse bosque. E várias vezes os amiguinhos chegavam lá e ele estava lá sozinho fazendo um discurso, imitando, por vezes, um padre, por vezes, um pastor. Desde criança. Bom, Jim Jones cresce, né? Ele era o esquisitão, né? Desde criança ele era uma criança meio estranha, assim. Ele se relacionava com poucas pessoas, desde a infância. E na escola ele não ia ser diferente, né? Ele era um cara de poucos amigos e tal. E uma coisa que me chama muita atenção é que nessa época, ele não conversava com ninguém que não fosse ele a iniciar a conversa. Então, se alguém chegava dando bom dia, por exemplo, ele não respondia. Se alguém chegava perguntando alguma coisa para ele também, ele não respondia. Ele só conversava com pessoas com quem ele iniciava a conversa. É um dado que me chamou muita atenção nessa história dele. Aí ele vai crescendo e tal, e ele chega a ter namoradas, entre muitas aspas. Eram meninas que ele se interessava, mas ele se interessava assim: quem seria uma boa parceira para me apoiar a ter uma igreja? Então, assim, na adolescência dele, seus 13, 14 anos, ele já enfiou na cabeça que ele ia ser líder religioso, né? E as coisas na vida dele sempre foram muito objetivas, né? Ele não se envolvia com as pessoas à toa. Ele tinha as amizades certas do ponto de vista dele, ele tinha os relacionamentos certos do ponto de vista dele. Ele chegou, entre muitas aspas, a namorar uma menina porque ele acompanhava ela depois da escola e ele achava que isso já era um namoro. A menina não tinha entendido que isso era um namoro, porque ele levava as coisas, o material dela e conversava com ela, ele se dirigia a ela. Ela não entendeu direito o que era isso, mas enfim. Ele achava que era namoro, mas durou pouco tempo também, né? E ele ia na casa dela e ficava conversando com ela na varanda da casa dela por horas, assim. E ele achava que era namoro e ela não tinha entendido. Mas enfim, depois que ele conhece a Marceline, que é agora que a Marceline entra na história, ele até fala pra ela, viu, tamo terminando e tal, porque eu vou namorar outra menina. E ela, não sabia nem que a gente estava namorando. Que coisa. Mas enfim, aí o Jim, ele começa a se interessar pela Marceline. E a Marceline veio de uma família também muito religiosa, se eu não me engano ela tinha mais 2 irmãs também. O pai dela já era envolvido com política, ele já tinha sido, acho que, prefeito da cidade onde ele morava, né? Porque a essa altura,
A mãe dele com ele se mudaram para a cidade onde ela trabalhava, ela já tinha arrumado um amante lá, e eles largam o pai na cidade, para trás. Tipo isso, né? Inclusive, a família dele, né, com o tempo começa a cuidar dele também, né? Antes da Marcelina ir embora, a família dele, né, do pai dele, começa a dar uma ajuda de custo para cuidar dele. E, né, eles largam o pai dele lá. A rotina do pai dele era sair de casa, porque abre um bar, assim, né, perto da casa dele. Ele vai andando até o bar. Só que assim, a doença dele já estava tão avançada que com 60 parecia que ele tinha 80, né? Enfim, o pai dele fica jogado lá, cuidado pela família e tal, e falece, tal, né? E ele muda com a mãe para a cidade onde ela trabalhava. A essa altura ela já tem um amante, tudo, a cidade inteira sabe que é amante, ela não liga, né? Só que assim, ao mesmo tempo que as pessoas, eles tinham tanto medo dela que eles não tinham coragem de chamar ela de nome nenhum, mesmo sabendo que ela era casada com um e largou aquele outro na outra cidade para morar numa outra casa. Não que ela tinha mudado de cidade para morar com o amante. Era mais conveniente, porque a cidade era maior, porque tinha mais oportunidades e coisa do tipo, mas o cara não morava com ela. Enfim, né? E o Jim vai pra lá com ela e ele começa com um grupo de amigos, a ter um grupo na escola, meio que de estudos da Bíblia e tal. E nesse grupo, assim, ele conhece a Marceline, e a Marceline é filha, né, desse pai que é envolvido com política e dessa família muito religiosa, né? Agora, acho que eu tô contando uma inverdade, porque eu não tô lembrando direito se a Marceline, se ele conhece a Marceline por causa desse grupo de estudo que ele tinha, ou porque ele começa a trabalhar no hospital de enfermeiro. E todo mundo gosta muito dele nessa fase, porque ele é pau pra toda obra, né? Todos os trabalhos que ninguém quer fazer, o Jim vai lá e faz, principalmente quando o paciente é morador de rua, né? E assim, são duas coisas que destacam ele nessa época: o trabalho com moradores de rua, em quem ninguém quer pôr a mão, e corpos no geral, assim, que ele sabia fazer os tratos lá para poder enterrar a pessoa, né? Dizem que ele era muito atencioso, que ele fazia muito bem o trabalho. Então, assim, ele estudava de dia, trabalhava à noite no hospital, ele dormia muito pouco. Ao longo dessa história, o Jim Jones dorme muito pouco, né? Ele sempre foi de dormir muito pouco, né? E ele conhece a Marceline, porque a Marceline também trabalha no hospital e tal. Ela é enfermeira também, né? Eles acabam se conhecendo na adolescência e tudo, e meio que se apaixonam, porque a história deles não é muito assim de amor, assim, sabe? Era ele na busca de uma pessoa que apoiasse ele a ter uma igreja, porque a obsessão da vida dele era ser líder de uma igreja, né? Aí eles se casam, eles vão morar na casa do sogro dele, né? Eles começam a ter conflitos com os pais dela e tal. E com o tempo eles acabam mudando para a própria casa deles, eles acabam passando várias necessidades e tal, né? A Marceline, ela nasceu com um problema de coluna, virava e mexia, ela ficava acamada desde muito jovem, né? Então ela não era uma pessoa assim que conseguia ter os mesmos turnos de trabalho que o Jim. O Jim é uma pessoa inconstante, ele era complicado. Ele só estudava para conseguir manter o emprego, né? Porque ele achava que quanto mais ele economizasse, logo ele conseguiria abrir a igreja dele. Então, assim, eles passaram muita necessidade por conta dessa fixação dele que ele tinha que abrir essa igreja, né? E ela acompanhou ele nesse sonho dele, porque até os amigos falam, né, que ela nasceu para ser esposa de pastor, porque ela era uma pessoa extremamente dedicada. Ela trabalhava muito dentro da circunstância dela, física, e ela era uma pessoa muito religiosa, né? Então, os próprios amigos falam que não conseguiam ver ela de outra forma, né? A não ser se relacionando com alguém que fosse pastor. Bom, aí
ela teve, né, por conta dos problemas de saúde dela, muita dificuldade de engravidar. E teve um período na vida deles que eles meio que adotaram um primo de segundo grau dela. Os pais levavam uma vida complicada, né? Violência dentro de casa, o pai era alcoólatra, coisa do tipo, né? Eles tinham, acho que, 3 ou 4 filhos, e com idades bem diferentes, assim, e eles acabam pegando o menor, meio que pra cuidar e tal. Só que esse menor, ele sempre teve o sonho de voltar a viver com a família dele. Ele queria viver junto com a mãe, junto com os irmãos e tal, se fosse possível, junto com o pai e tal. E ele nunca pensou em se desmembrar da família. Para ele era temporário estar com o Jim e com a Marceline, né? E nas reuniões de família, assim, ele reencontrava a mãe, ele ficava muito feliz, às vezes ele não queria voltar para casa e coisa do tipo. Aí, chegou um período na vida da mãe que a mãe meio que se estabilizou, né? E ela quis reunir os filhos, porque a essa altura, né, a vida dela era completamente desregulada e ela era usuária de produtos químicos ilegais, vamos colocar assim. Tava cada filho na casa de uma família, assim. O mais novo tava com o Jim e a Marceline, o mais velho já tinha alcançado a maioridade, então tava morando sozinho, aí tinha outros 2 que estavam em orfanato e tal. Então chegou uma hora da vida dela que a vida dela estabilizou e ela quis trazer os filhos pra morar junto com ela, né? E foi no mesmo período que o Jim queria adotar esse menino. E o menino não quis, e ele achou um absurdo. Isso porque, assim, ele fazia uma propaganda péssima contra essa prima da Marceline, falando inúmeras vezes pro menino que ela não prestava. E, assim, ele não sabia nada da vida dela, tá? Só sabia que ela tinha sofrido violência pelo marido, né? E que ela era usuária de produtos químicos. Mas, assim, que ela não prestava, só por causa disso. Que ela não prestava, que ela não valia a pena, que se ele voltasse a morar com ela, ele ia ter o mesmo destino, que ela era uma vagabunda. Só que o menino nunca acreditou. Impressionante isso. Ele era muito novinho, ele tinha por volta de uns 6, 7 anos. Ele nunca acreditou no discurso do Jim. E ele ficou muito tempo morando com o Jim, tipo uns 5 anos, acho. E ele nunca aceitou também ser adotado pelo Jim e pela Marceline, porque ele queria a família dele, né? E e o Jim também, ele era um cara estranho, assim, porque, por óbvio, né? Ele era um cara estranho, assim, porque ao mesmo tempo que ele lia muito a Bíblia, e era uma pessoa muito religiosa, ele não tinha muita papas na língua para falar a respeito de sexo. E ele dava aulas regulares para essa criança de forma distorcida e explicava de forma distorcida o que era isso, né? E, assim, o menino, depois contando o relato dele, não sei se foi diretamente para o escritor ou para outras pessoas, é uma informação que o escritor coloca no livro, né? Ele relembra essa fase e ele fala, assim, das atrocidades que o Jim falava, de como era e de como devia ser. Ele impunha regras também. Eu sei que o menino tinha umas ideias muito erradas que o Jim passava para ele. E ele acabava repassando para os coleguinhas na escola. Então, ele mesmo fala, né, que ele se tornou muito popular na escola por causa das coisas que ele explicava para as crianças com base no que o Jim falava para ele. Olha a situação. Então, assim, chegou um período que a mãe desse menino se estabilizou, ela reuniu a família, todo mundo de novo, né? E o menino foi embora. O Jim ficou maluco, porque não. Se eu te ajudei, você deve a sua vida a mim. Como assim você quer voltar para sua família? Então, assim, o menino meio que teve que fugir de casa para poder voltar a morar com a mãe. E de fato, parece que a vida do menino se estabilizou e a mãe terminou de criar os filhos e tudo, por mais que ela tenha passado por esse momento difícil e tal, largou as drogas e tudo. E numa reunião de família, ele reviu esse menino e ele queria obrigar o menino a voltar para casa dele. O menino teve que fugir dele.
o menino começa a correr dentro, foge da casa onde eles estavam tendo a reunião de família, que eu acho que era a casa dos pais da Marceline, e correndo em direção à própria casa. E ele começa a perseguir um menino de carro. O menino vai entrando assim na casa dos vizinhos e tal, pra ver se desvia dele até conseguir chegar na casa dele. E o Jim vai perseguindo o menino na rua de carro. Ele só parou de perseguir o menino a hora que eles chegaram na casa do menino. O menino tenta abrir a porta e não consegue. E o Jim para com o carro assim pra abrir a porta, pra agarrar o moleque, colocar dentro do carro e voltar pra casa com ele. O irmão mais velho do menino abre a porta da casa e ameaça o Jim. Ele falou, ele é meu irmão, ele voltou a morar com a minha mãe e você não vai separar a nossa família. Foi aí que o Jim desiste. Só depois de ser ameaçado. E o Jim, ele vai levar pro resto da vida esse negócio. Eu te ajudei, você deve a vida a mim. Olha, ao longo dessa história, uma coisa ficou marcada pra mim também. O Jim, ele nunca foi uma pessoa boa, né? É uma coisa que eu percebo que o escritor desse livro, ele faz muito. Ele conta a história do Jim, meio que passando pano pra algumas coisas que o Jim faz, porque ele considera essas atitudes do Jim uma atitude de uma pessoa boa. Pra mim, ele nunca foi uma pessoa boa. Na verdade, ele queria assinalar a virtude, né? Aquela coisa, como você faz alguém confiar em você? Você obriga a pessoa a confiar em você? Ou você toma atitudes que sejam benévolas para a pessoa, para que a pessoa crie um histórico com você e ele possa então ter sua confiança? E você vai seguir ele cegamente. Então, assim, na minha opinião, o Jim, ele nunca foi uma pessoa boa, né? Porque o que dá pra perceber é que o escritor desse livro, o Jeff Ginn, ele ficou tão assombrado com a história do Jim Jones que por vezes ele meio que passa pano querendo dizer que o Jones não era essa pessoa tão ruim assim no começo, né? Eu já não tenho essa opinião. Eu acho que o Jim Jones sempre foi uma pessoa ruim. Ele só estava construindo um histórico de confiança para poder alcançar o objetivo dele. Pra mim, Jim Jones é um psicopata. E vocês vão entender o porquê da minha opinião. Continuando. Bom, aí com o passar do tempo, o Jim Jones, com a ajuda da Marceline, muita economia, ele consegue abrir a igreja dele, né? Ele consegue... E assim, ele começa a perceber que os menos favorecidos, eles tinham, né? Eles precisavam de uma válvula de escape. Eles precisavam de alguém que fizesse algo por eles, né? Porque muitas coisas das quais eles tinham direito, eles não alcançavam. Lembra que lá na juventude, ele visitava todas as igrejas? Ia todos os cultos que tinha no domingo de manhã? Ele começou a ir na cidade vizinha e a visitar os cultos de igrejas para negros, né? E ele percebia que era muito mais animado, o coral era muito mais animado, embora as pessoas tivessem uma condição financeira muito mais humilde, né? Então, a hora que ele vai montar a igreja dele, que ele já é adulto, ele começa a procurar fiéis entre essas pessoas mais humildes, né? E essa foi sempre uma característica dessa nova igreja dele, né? Essas pessoas mais humildes eram chamadas para a igreja. E no primeiro culto já, quando ele abriu a igreja, ele ajudou uma das pessoas que estavam presentes a resolver um problema junto à companhia de energia, né? Porque ela sempre chamava a companhia de energia para resolver um problema da casa dela, fazia dias, já quase meses, que ela tava sem conseguir tomar banho quente até, porque não resolvia um problema dela. Como Marceline, ela conhecia mais ou menos a burocracia da prefeitura, ela pôde ajudar de uma forma prática essa fiel a resolver o problema com a companhia de energia. Então, ele usou essa situação
para falar do púlpito o quê? Dentro da minha igreja, vocês têm os seus problemas de fato resolvidos. Aqui a gente ajuda vocês, de verdade. Então ele começou a usar os problemas que as pessoas tinham no dia a dia para conseguir fiéis. E a maioria desses fiéis eram de pessoas negras que eram as menos favorecidas. E com o passar do tempo, ele começou a militar em favor da causa negra para diminuir o problema do racismo. E é aí que eu falo para vocês que, embora pareça bonito, embora pareça que o Jim Jones começou a igreja dele com um objetivo tão nobre, porque no começo ele até era uma pessoa boa, não consigo acreditar nisso. Porque é uma forma de manipulação muito sutil. Você dá uma ajuda prática para a pessoa e cobrar dela o resto da vida uma devoção cega, porque foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez, né? E assim, ele ia começando a acumular dinheiro, não só nessa igreja que ele tinha aberto, mas na época nos Estados Unidos era muito comum igrejas itinerantes, então o pessoal ia numa cidadezinha lá, esquecida, né? E armavam uma tenda. Vários pastores faziam isso, né? Então ia ter culto o dia inteiro, mas cada hora de culto era dividida por um pastor e o dinheiro que era arrecadado naquela hora de culto era dele. Então o Jim, ele fazia muito desses cultos itinerantes, né? E foi assim que ele foi acumulando dinheiro. Ele e a Marceline muito econômicos. Foi quando ele abriu a igreja que ele também começou a adotar crianças, né? Então ele adotou crianças asiáticas, ele adotou um negro, teve uma época que a Marceline também com muita dificuldade engravidou, né? Essa menina mais velha, primeiro eles adotaram, né? Uma menina coreana, né? Aí depois essa menina, ela falece num acidente e eles acabam adotando a irmã dela, né? Eles depois conhecem a irmã dela e tudo, eles adotam a irmã dela. Mas pelo que dá pra entender no livro, essa menina nunca gostou muito da forma como o Jim conduzia as coisas e muito cedo ela saiu de casa. Ela foi adotada por volta ali dos 10 anos, mas com 15 ela já foi morar com um parente, já saiu fora. Ela não gostava muito da forma como o Jim Jones conduzia a família, porque ele começou de novo com aquela coisa de querer ensinar a respeito de relações íntimas pros filhos, né? E para eles esse assunto era abordado de uma forma muito explícita e recorrente, e a menina não gostava muito, né? Então ela rapidamente meio que se separou da família. Até o final da vida do Jim Jones, ela nunca quis se relacionar com a família. E parece que com o tempo também ela mudou de nome, porque, né, depois de tudo que aconteceu, ela não queria que ninguém se relacionasse ela com o que aconteceu. Ela não fala com os irmãos, nem com o que era filho do Jim, com a Marceline mesmo, nem com os adotados, né? Ele ainda faz uma jogada de marketing, né? Porque o filho negro que ele adota, ele coloca Júnior no nome do rapaz, né? E assim, na época que ele começa a adotar essas crianças, principalmente quando ele adota o negro, ele causa um grande escândalo, assim, como assim uma família branca adotando um menino negro, assim, causa um impacto muito grande na comunidade, assim, né? E a Marceline, ela sempre foi muito submissa, né? Ela sempre enxergou no Jones alguém que realmente era uma pessoa destinada por Deus a cuidar de outros, mas assim, ela tinha mais pé no chão do que a sogra. A sogra, pro resto da vida, sempre falou que o filho dela era destinado por Deus como uma pessoa escolhida, né, para ser grandiosa, né? A Marceline, ela enxergava ele mais como um homem, mas ela acreditava na causa, né? E, claro, né, com o tempo começou a vir as curas, né? Ele usava miúdos de galinha podre para dizer que estava extraindo câncer das pessoas, né? Ele tinha todo um esquema,
os fiéis mais antigos da igreja, eles colaboravam com todo aquele teatro, né? Claro, muita gente foi saber só muitos anos depois que esses poderes milagrosos deles era falso, né? E com o tempo ele saiu dessa igrejinha pequenininha e foi para uma igreja maior, ali em Indianápolis mesmo. E ele aproveitou que antigamente era mesmo uma igreja e estava escrito em pedra templo, né? Então ele colocou uma plaquinha embaixo, aproveitou o nome templo, colocou popular. E a igreja dele ficou conhecida como Templo Popular. E com o tempo ele ficou muito conhecido como o pastor que lutava pela causa antirracista, né? A igreja dele começou a misturar pessoas, né, de diferentes etnias, né? E o templo foi crescendo, só que na década de 60 as pessoas tinham muito medo da Guerra Fria. E o que aconteceu? Com o tempo... Bom, as pessoas na década de 60, elas tinham muito medo de um desastre nuclear. Por quê? Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, um vivia ameaçando o outro de um acabar com o outro com uma bomba nuclear. Então, além de haver a disputa espacial, quem vai primeiro para o espaço, quem vai chegar primeiro na Lua, esse tipo de coisa, né? Aquelas demonstração de força, aquela medição de força entre Estados Unidos e União Soviética, existia o medo real de uma guerra nuclear, porque começou-se a corrida em busca de uma bomba para acabar com o inimigo de ambas as partes. Então as pessoas tinham um medo muito latente, né, dessa bomba nuclear. Até que um dia, uma revista, eu não lembro mais qual é, vou pôr aqui, ela publicou um artigo a respeito de se houvesse um ataque nuclear da União Soviética aos Estados Unidos, né? Qual local sobreviveria a um desastre nuclear, né? Então ela classifica 7 lugares em que seria possível resistir a esse ataque nuclear, né? E geralmente são lugares com mata muito densa, porque a densidade na mata absorveria o impacto e poderia depois limpar o solo e o ar de radioatividade, coisa do tipo. Então, a gente já estava... havia um distanciamento muito grande de tempo entre isso, né, e Chernobyl, tá? Chernobyl foi acontecer no final dos anos 80. Então, as pessoas não tinham uma real ideia do que aconteceria com um desastre nuclear, né? Mas existia o medo. Então, a hora que eles viram essa revista, é aquela coisa, né? Batia com tudo que o pastor Jones falava. Por quê? Ele já vinha falando nos cultos, aí ele deu para ter sonho premonitório, esse tipo de coisa, né? Que Deus revelava as coisas para ele e tal. Então, ele já vinha falando, né? A respeito que esse desastre nuclear viria, mas que teria pessoas que iriam sobreviver, e essas pessoas eram as pessoas do Templo Popular. Então eles começaram, quando saiu essa revista, vamos procurar um lugar para proteger a nossa congregação. E o interessante, um dos lugares que está classificado nessa revista é Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil. Então, Jim Jones veio passar uma temporada aqui no Brasil sem saber um A de português. Ele trouxe a esposa e os filhos e para poder dar uma olhada na cidade e saber, ele deixou um pessoal cuidando dos fiéis dele lá no Templo Popular e veio para o Brasil para tentar abrir uma congregação aqui e ver se ele conseguia transferir o pessoal para cá, porque quando viesse a bomba nuclear eles estariam protegidos em Belo Horizonte. Colocaram o pé no aeroporto no Brasil, já ficaram espantadíssimos com o nível de pobreza que era aqui no Brasil na década de 60, embora Belo Horizonte fosse uma capital, né? Uma cidade grande.
Então, assim, eles ficaram horrorizados com o nível de miséria, assim, com a quantidade de morador de rua e de animais abandonados, né, na rua, cachorro, gato, né. Eles não eram muito de ter bichinhos, assim, nessa época, né. Então, assim, colocar as crianças... Eu acho que eles chegaram a colocar as crianças na escola, não lembro direito, porque eles não falavam português, né? Eles iam aprender o quê, né? A Marceline, eles começaram a ter uma dieta muito limitada, só com base em arroz e vegetais e tal, porque eles estavam economizando dinheiro ao máximo para essa estadia deles aqui. E mesmo assim a Marceline, ela tinha muita pena das pessoas que tinham muito morador de rua no bairro que eles alugaram a casa. Então ela cozinhava, ela fazia o almoço e colocava na janela pratinhos, né, com porções de comida para quem quisesse, tivesse fome, pegar na janela dela, né. E eles enfrentaram muita dificuldade aqui, mas muita mesmo. Eu achei meio cômico porque, assim, a corrupção brasileira acabou salvando a gente de não ter uma Jonestown, uma cidade do Jim Jones aqui. Porque o que aconteceu? O Jim Jones, ele achava que para ele conseguir as coisas dele, ele precisava ter influência política, né? E foi o que aconteceu. Quando ele abriu o templo lá nos Estados Unidos, lá em Indianápolis, ele só conseguiu dar toda aquela ajuda prática para os fiéis dele porque a Marceline conhecia os meandros da burocracia da prefeitura. Então ele começou a perceber que se ele tivesse uma amizade, né, com uma influência política, ou se ele mesmo se colocasse nesse meio, ele ia ter mais condições de ter mais fiéis e de fazer a igreja dele prosperar e dele ter as ideias dele colocadas em prática, né? Então quando ele chegou aqui, ele foi ajudado por um pastor que já vivia aqui, que era americano, né, que ajudou ele com a língua, né? Embora ele nunca tenha aprendido português, esse pastor ajudou bastante ele. Então esse pastor apresentou ele para algumas autoridades brasileiras, assim. E foi muito cômico, porque, tipo, os políticos olharam para ele meio com um olhar torto. Naquela política, né, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. O que eu quero dizer com isso? Ele tentou se infiltrar na nossa política para conseguir alguns benefícios fiscais, para poder abrir um templo aqui. Só que esses políticos já estavam envolvidos com outras pessoas para quem eles dividiam a corrupção que eles arrecadavam. Então, tipo assim, meu querido, você é um desconhecido, não sei quem você veio dos Estados Unidos, né, por conta própria, não tem nenhuma ligação com ninguém importante de lá. Por que a gente ia querer te ajudar e dividir o nosso com você? Então, tipo, o Jim Jones passou 2 anos em Belo Horizonte, ele com a família, e veio pra cá, não conseguiu nada, né? Veio pra cá sem nada, voltou com uma mão na frente e outra atrás, assim, né? Ele não conseguiu nada aqui. Porém, existe um episódio muito curioso em que ele relata, né, numa das festas que ele vai para poder conhecer esses políticos, que ele conhece a mulher de um deles e essa mulher de um deles fica simplesmente louca e apaixonada por Jim Jones. Porque sim, Jim Jones também tinha uma autoestima estourando, assim, gigante, né? E ele relata que essa mulher se interessou muito por ele e que ele tinha muita dó das crianças no Brasil, porque tinha muita criança de rua, também morador de rua. E ele tinha contato com um orfanato que ajudava essas crianças, né? Então essa mulher faz a seguinte proposta, que se ele passasse uma noite com ela dava $5.000 para ele fazer o que ele quisesse, a nível de doação, né? Para essas pessoas carentes. Assim, Jim Jones era, né, um muso da época, né, de acordo com a própria visão dele, né. Então, assim, o que ele entendeu? Que essa era uma oportunidade que Deus estava abrindo para ele, tá? Para que ele pudesse ajudar os menos favorecidos. Então ele conversa com Marceline e, de acordo com ele, porque essa história não é confirmada por mais ninguém, nem mesmo Marceline, ele conversa com Marceline e ela dá para ele autorização para ele passar essa noite com a mulher deste político
para conseguir esses $5.000. Isso lá para idos da década de 60. Jesus. Aí, ele passa essa noite com ela, consegue o dinheiro, de acordo com ele mesmo, ele doa todo o dinheiro, tá, pro orfanato. Enfim, missão Brasil mal sucedida, Jim Jones volta para os Estados Unidos e quando ele volta ele fica desesperado, porque aonde ele tinha deixado um templo cheio de pessoas, cheio de fiéis, os pastores que ele tinha deixado para cuidar do templo não zelaram exatamente pelas ovelhas, porque eles não tinham o mesmo poder de influência de Jim Jones. Então a congregação que estava na faixa de 500 pessoas diminuiu para 100. Ou seja, quando ele volta, ele tem que galgar todo o trabalho dele de novo para que essas pessoas voltem para o templo, né? E assim, com o tempo, ele, desde a juventude, né, ele sempre foi um cara muito correndo atrás dos objetivos dele, então ele só fazia coisas que tinham a ver com esses objetivos. Então ele nunca terminou uma faculdade, né? Ele sempre começava muitos estudos e nunca terminou. Só que para ele poder ter o templo meio que reconhecido, para não pagar imposto, né, diante das autoridades e poder monetizar melhor em cima do templo, ele teve que se associar a uma organização religiosa, né? Só que para se associar, ele tinha que fazer uma faculdade para poder ser reconhecido como pastor de fato, né? E ele se associa, né, a uma dessas denominações e tal. E ele começa a prosperar bastante. Só que daí ele começa a perceber que, enfim, eles estavam num lugar muito exposto, né? Se viesse a bomba nuclear, eles não iam conseguir se proteger. Então eles vão para a próxima cidade da lista dessa revista, né? Que fica na Califórnia. Aí ele convence todo mundo lá, ele primeiro vai para lá, sondar o lugar, aí eles conhecem um pessoal que tem um estilo de vida meio alternativo e eles aceitam receber o Jim Jones com os fiéis dele lá para morar junto, né, que é no meio do mato e tal. E nesse meio do mato, ele andando lá com o pessoal que foi com ele fazer reconhecimento da cidade, Mendocino, distrito de Mendocino, na Califórnia, ele consegue achar um lugar em que tem uma caverna. Então, lugar perfeito, gente, a gente precisa ir pra lá, porque quando vier a bomba nuclear, a gente se esconde na caverna e a gente vai sobreviver. Seremos as pessoas que reiniciaremos a humanidade a partir daí. Então, ele convence os fiéis dele a saírem de Indianápolis e irem pra Califórnia. Naquela base, se eu te ajudei um dia, você deve a sua vida para mim agora. Lembrando que para sustentar todas as obras do templo, ele e a Marceline abrem uma casa de repouso, né? A Marceline, ela não era só enfermeira, mas ela se torna, ela tira uma licença, né? Para ser fiscal de saúde, exatamente para poder ter esse asilo. E a maioria dos moradores desse asilo eram fiéis do Templo Popular. Então, eles meio que convencem esses fiéis a mudarem com eles para Mendocino. E é quando as coisas começam a chegar no seu auge, né? Ele começa a ter muito sucesso, né? Ele já é conhecido na mídia por ser um pastor que milita a favor da causa antirracista, né? E ali na Califórnia, ele começa a viajar pelas cidades ao redor ali. Então ele conhece São Francisco, ele conhece Los Angeles, ele chega a abrir um templo em Los Angeles, né? Los Angeles ou São Francisco? Acho que é Los Angeles mesmo, né? E, de novo, os fiéis entre a população mais necessitada, que era a população negra e tal, e o pessoal acha muito legal a forma como ele trata as pessoas. Só que o ensino dele a partir do púlpito já tinha mudado muito, né? Ele começa a abandonar o ensino religioso, o ensino baseado na Bíblia, de acordo com ele, com a interpretação dele da Bíblia. Ele começa a abandonar porque a causa maior dele agora é ser socialista, né? Eu não sabia disso. Mas nos Estados Unidos existe uma classificação diferente entre socialista e comunista.
Para eles, o socialismo é uma ideia mais branda do comunismo. O comunismo para eles já é radical, né? Então, ele começa a implementar dentro da congregação dele essa ideia de comunidade socialista, que todos somos iguais, que temos que ter as mesmas coisas, que temos que ser tratados iguais e coisa do tipo. Parece muito legal, mas assim, eu acho contraditório você abrir uma sociedade socialista que fica milionária. Porque a intenção não é que pegar esse dinheiro e distribuir entre as pessoas que vivem ali para todo mundo ser igual? Pois é, não é o que acontece. Inclusive, o pessoal da igreja aonde ele se associa, né, que ele se associa para poder ter a papelada, para poder abrir oficialmente uma igreja, eles começam a ficar muito bravos, porque eles começam a perceber que o templo popular faz muito sucesso, só que eles não têm o retorno monetário daquilo que o templo está arrecadando, né? Com o tempo, lá pra frente, descobre-se que o Jim Jones tem várias contas em paraíso fiscal onde ele guarda muito dinheiro, assim, na casa dos milhões, né? Que coisa. Bom, quando ele abre essa comunidade lá em Mendocino, inicialmente o pessoal que acolheu ele no terreno deles até gostam deles, né? Só que com o tempo eles começam a ter, né, alguns atritos. Os moradores locais também não gostam muito da mudança deles, porque embora seja Califórnia e aparentemente o povo da Califórnia lá nos Estados Unidos tem a mente um pouco aberta, né, para essas comunidades alternativas, o pessoal de Mendocino tem um estilo de vida mais tradicional, então eles não gostam muito quando eles mudam para lá para ser essa comunidade socialista. Bom, enfim, essa comunidade socialista acaba crescendo muito, né? E eles acabam oferecendo uma série de coisas para quem se associa com eles, né? Eles pagam faculdade para algumas pessoas que são adictas, né? Que são viciadas em produtos químicos legais. Eles abrem uma clínica para o tratamento dessas pessoas, né? Eles dão comida, eles dão casa para essas pessoas morarem, né? Então, aparentemente, nesse começo, parece ser uma coisa muito boa. Só que quais são as condições nesse local para essas crianças, para essas pessoas, né? O que acontece? Essas moradias, elas eram comunitárias. Então, tipo, quanto ele acha que cabe naquela casa, vai morar as pessoas naquela casa. Então, tipo, privacidade, para eles, é um conceito burguês. Então, não pode ter privacidade, né? Então, dorme todo mundo apinhado no mesmo quarto, tipo, sem conseguir se mexer, porque privacidade e espaço é coisa de burguês. Ele mora com ele, na casa dele, com a família dele, com os filhos dele, onde tem espaço. Mas você, que é seguidor do Templo Popular, você mora apinhado lá na casa, porque é de graça. E todos são iguais, então todo mundo vai dormir igual. Esse negócio de ter privacidade para usar o banheiro é coisa de... como é que fala? Acabei de usar o termo. Esqueci. É coisa de burguês, esse negócio de ter privacidade para usar o banheiro. Então, banheiro sempre de porta aberta. Esse negócio, assim, de ter pudor para trocar de roupa é coisa de burguês. Então, na nossa comunidade não tem. Então, você vai trocar de roupa na frente dos outros. Você vai tomar banho na frente dos outros. Você vai fazer suas necessidades no banheiro, enquanto o outro um tá escovando o dente, o outro tá tomando banho, porque privacidade de banheiro é coisa de burguês. Entendeu? Inclusive, estava liberado o peido. Porque segurar o peido por educação também é coisa de burguês. Então você vai peidar na frente de qualquer pessoa, tá? Porque na comunidade onde todos são iguais, todos distribuem os seus cheiros. E é isso. E cada um que aguente. Porque ninguém aqui é burguês. Eles eram uma sociedade socialista. E tá tudo bem. A partir deste momento, meu filho, não existe mais Bíblia. Ele chega a falar em alguns cultos que ele abole a Bíblia porque a Bíblia é racista, porque a Bíblia é machista, porque não existe mais lugar para esse tipo de coisa na comunidade deles. Eles são uma comunidade socialista. E o culto passa a ser uma reunião em que ele tenta agradar todo mundo, porque a essa altura
Os fiéis já são desde aqueles fiéis antigos que entraram na igreja por conta de ensinamentos da Bíblia, até aqueles andarilhos que estavam sem destino, que eram pessoas que estavam procurando objetivo de vida fora de casa, elas eram meio hippies e tal, e tinham abandonado pai, mãe, faculdade, tudo, e estavam procurando a iluminação espiritual, e eram pessoas de tipos diversos, e ele dava algumas pinceladas, né, a respeito de relatos da Bíblia para aqueles fiéis mais antigos, e a partir daí era discurso socialista, né, porque agora nós somos precursores de uma sociedade socialista nos Estados Unidos e a gente tem que lutar pela igualdade a todo custo, e é isso. E muita gente amava esse discurso dele, né. Pra você ter uma ideia, os discursos dele duravam horas a fio, assim, o pessoal perdia o domingo nesse negócio. E para não fazer o pessoal desanimar, ele mantinha escondido no púlpito um potinho onde discretamente ele fazia xixi para não ter que parar de fazer o discurso dele. Tipo, né? Ele podia atender as necessidades dele desta forma, para não dar a entender pro público que, né, que ele tinha medo de parar de falar e as pessoas nesse intervalo vão para casa, né? Aí foi quando o templo ele alcançou a maior popularidade dele, né? Porque ele mantinha um periódico, ele comprou uma gráfica, ele mantinha um periódico falando a respeito das obras do templo e tal, e mandava para os jornais, e os jornais amavam, achavam aquilo tudo, né, uma coisa muito maravilhosa, porque o pessoal que frequentava o templo, eles eram muito solícitos de verdade, assim, né? Eles faziam trabalhos para pessoas, tanto da comunidade como de fora, de forma gratuita, assim, voluntária. Então, de fato, muita gente comprou esse discurso de viver, somos precursores de uma sociedade nova, né? E muitas pessoas foram fiéis, né? É isso que é interessante na história do Jim Jones. Ele fez com que as pessoas fossem fiéis à causa, além de ser fiéis a ele. Então, muitas pessoas cometeram muitas coisas horrorosas em nome dessa causa que ele conseguia fazer com que as pessoas se tornassem fiéis, né? E assim, à medida que o tempo ia passando, o Jim sempre dormiu muito pouco, né? Ele ia fazendo com que as pessoas se dedicassem tanto ao templo quanto ele. Então as pessoas começaram a adotar esse mesmo estilo de vida dele. Elas disputavam entre si para ver quem agradava mais o Jim Jones e quem trabalhava mais em favor do templo, né? Porque para pensar, tinha gente a essa altura que dependia dele para morar, para ter um teto, para comer, né? Não era aquela comida maravilhosa, assim, que nem a gente tem aqui de arroz, feijão e abundância e tal. Era tipo uma xícara de café de manhã, no meio do dia pão com geleia de amendoim, né? Com pasta de amendoim e geleia. E à noite tinha uma sopa. Era de graça, mas era isso a comida deles, né? Lá em Mendocino. E assim, dependia dele pra morar, dependia dele pra comer. Tinha gente que fazia faculdade de graça, né? Tinha creche, né? Ao estilo socialista, que as crianças com determinada idade, acho que com 2 anos já não moravam mais com os pais, elas faziam parte de uma creche coletiva, onde elas eram criadas por outros adultos. Os pais tinham acesso às crianças, mas eles não podiam mais participar da educação das crianças, né? Então as crianças viviam naquela creche 24 horas, assim, né? E assim, com o tempo tinha muita gente nessa comunidade. Ele continuou a fazer os cultos itinerantes dele, né? Então ele acabou comprando uma frota antiga de ônibus para poder levar o pessoal, para poder ajudar ele a fazer os cultos. Então foi a época em que o Templo Popular mais teve dinheiro. Foi quando começou a ter saída de dinheiro para guardar nesses paraísos fiscais e tal, né? Então assim, era uma comunidade socialista ao final das contas. E lembrando que o Jim sempre foi uma pessoa muito fixada em relações íntimas, né? Então chegou uma hora em que essas pessoas que ajudavam ele desde o início, que eram, né, os fiéis mais antigos,
eles começaram a participar de uma comissão, assim, privada, né, para cuidar dos assuntos do templo. Só que no final das contas, essa comissão privada virava os assuntos do Jim a respeito de peripécias em relações íntimas. Porque a essa altura, o Jim já tinha um monte de amante. E por muitos anos, ele conseguiu esconder uma da outra. Como ele conseguiu essa façanha, eu não sei. O que eu sei é que tinha uma que era a oficial, porque o que aconteceu? A Marceline, lembra? Ela nasceu com problemas sérios de saúde. Um desses problemas era uma dor que ela tinha na coluna. Se eu não me engano, era porque ela nasceu com artrose, uma doença óssea. E com o passar do tempo, ela tinha muitas dores na coluna e ela passava muitos dias acamada. E o Jim convenceu ela que ele precisava, ele tinha necessidades e tal, até para poder manter o contato que ele tinha, né, com Deus, porque Deus revelava as coisas para ele. Quem se convence por esse discurso é que eu não entendo, mas enfim. Ele conseguiu convencer ela de que ele tinha as necessidades dele e que ela não atendia mais essas necessidades e que ele precisava de uma mulher. Claro, ele não foi atrás de qualquer mulher. Ele foi atrás da mulher mais bonita, casada. O marido dela consentiu, inclusive. E ela era a amante oficial, né? Pro resto da igreja, ela era a secretária dele, né? Mas escondido, ela era a amante oficial, que ele levava ela, inclusive, nas viagens com os filhos, né? Lindo isso. Nossa, contém ironia. Aí, a Marceline, ela, que era uma pessoa muito doce, que era uma pessoa muito amável, que era uma pessoa muito prestativa, né? Ela foi minguando. As pessoas que conviviam com ela perceberam que a Marceline, ela foi minguando. Até tem uma conversa muito... que chama muita atenção para esse ponto no livro, em que uma pessoa perguntou assim para ela, eles estavam conversando, uma pessoa perguntou assim para ela, se fosse para você ser um animal, o que você seria? Né? Aí na roda de conversa um falou, eu seria um leão, porque assim, ele estimulava nesses fiéis, nessas pessoas, esse espírito de grandeza, né? Eu seria um leão, eu seria um leopardo, eu seria não sei o quê. Aí a Marceline virou e falou assim, eu seria uma tartaruga. Aí todo mundo, tartaruga? Aí ela virou e falou assim, eu seria uma tartaruga, porque eu teria a possibilidade de entrar dentro de mim mesma, assim, e me proteger. Então, assim, ela chegou num nível em que ela tava tão machucada, né? Ela não externava. O divórcio para ela era uma coisa inadmissível, então ela seguiu casada com o Jim até o fim da vida dela, né? E ela era uma pessoa assim que amava os filhos, amava muito os filhos, então ela fazia de tudo por aquelas crianças, assim. Ela mantinha contato ainda com a mais velha, que não queria saber dela, nem do templo, nem de nada, né? E ela amava muito, muito, muito aqueles filhos, né? Mas ela acabou se tornando uma pessoa super introspectiva. Ela participava tal do círculo mais íntimo do Jim Jones e tal, né? Mas ela acabou se tornando uma pessoa bem apagada, né? Por conta disso tudo. Embora, né? Por diversas vezes em bilhetes e tal, ela sempre reafirmava pro Jim a fidelidade dela com ele. Ela ainda acreditava que, apesar dele estar fazendo todas essas mentiradas, essas atrocidades e coisa do tipo, ela mantinha a fidelidade dela com ele, porque ela acreditava que ele era realmente uma pessoa de Deus, no final das contas, né? Mas enfim. Bom, Jim Jones estava com o burro na sombra, né? Ganhando dinheiro a rodo, tendo as mulheres que ele queria, né? Tendo a fidelidade das pessoas, né? Ele tava no auge dele. Só que esse auge, ele veio acompanhado com muita síndrome de perseguição. Porque foi a fase em que o Jim começou a usar muita droga,
né? É aquela coisa, né? A vida inteira ele dormiu muito pouco, ele começou a envelhecer, ele não estava mais dando conta de todo o trabalho que ele precisava fazer e manter aquela figura de líder. Então ele começa a usar muita droga, muita droga, muita droga. E é a fase, coincidentemente, que ele fica mais conhecido para a imprensa, né? Então ele passa a ser muito fotografado com óculos escuro, que é, né, essa foto mais famosa que a gente tem dele, porque os efeitos das drogas que ele usava fazia ele lacrimejar muito. Então, para as pessoas não perceberem que isso era efeito das drogas, porque ele sabia que era um efeito colateral, ele usava óculos escuros. E foi nessa fase, foi exatamente essa figura, nessa fase, que o Chico Anísio começou a fazer o personagem, né? Bom, aí ele tinha síndrome de perseguição, né? Ele achava que o governo dos Estados Unidos estava perseguindo ele, aí ele montou uma equipe de seguranças para proteger ele armava, né, simulava atentados para mostrar para o pessoal do templo que ele realmente estava sendo perseguido, né, e que ele precisava de pessoas que protegessem ele. Ele começou a comprar armas ilegalmente. Eu não entendi essa parte, porque nos Estados Unidos, que eu saiba, né, talvez não nessa época, a venda de armas sempre foi legalizada. Eu não entendi. Eu acho que talvez porque o porte das armas que ele queria para a época não era liberado, ou coisa do tipo. Então ele começou a comprar arma ilegalmente. Enfim, em termos financeiros e de popularidade, ele estava com o burro na sombra, né? Mas, contudo, entretanto, a comunidade tinha crescido bastante, ele começou a achar que eles precisavam de um outro lugar para proteger ele. A comunidade já era muito grande, não, se viesse o ataque nuclear, não daria para proteger eles lá nas cavernas de Mendocino. Então eles passaram para a próxima cidade que a revista indicava que poderia ser protegida de um ataque nuclear. É aí que entramos com Guiana, né? Ele vai para Guiana, ele dá uma olhada lá, só que ele se aproveita de uma situação política que o país estava vivendo. Por quê? A Guiana, na época, era um país que estava meio que em conflito com a Venezuela, e a Venezuela ficava ameaçando invadir o território da Guiana, porque aquela coisa, um dizia que determinada faixa de floresta era deles, o outro dizia que não. Só que, assim como a Venezuela não tinha efetivo para invadir, propriamente dito, embora ela dizia que tinha, a Guiana não tinha efetivo para se defender caso houvesse uma invasão. Milagrosamente, Jim Jones aparece lá falando que quer abrir uma cidade no meio do mato. O que o primeiro-ministro da Guiana faz? A solução de todos os meus problemas. Vou colocar esse cara perto da fronteira com a Venezuela e vai ser show de bola, vai ser maravilhoso, porque que venezuelano vai querer se meter com o cidadão americano, né? Porque embora eles estejam morando no meu território, eles são cidadão americano, mexeu com o cidadão americano, os Estados Unidos vêm em cima. Então, nossa, resolveu todos os meus problemas. Vou colocar uma cidade de gente americana no meio do mato e eles vão ser minha proteção natural contra os venezuelanos, vai ser lindo. Pois é. O Jim foi pra lá, enfiaram ele lá no meio do mato, ele falou: concordo, compro, vou querer, assina a papelada lá, volta para os Estados Unidos, fala que a terra prometida não é mais Mendocino, que agora eles vão pra Guiana, e eles tratam o assunto dessa forma, como terra prometida mesmo. E aquela coisa, eles apelam de novo para esse negócio de te ajudei uma vez na vida, agora você tem que me servir pro resto. Muitos idosos que ainda moravam nas casas de repouso, eles seguem o Jim, né? Primeiro ele manda o pessoal na frente para poder abrir a mata, para poder construir tudo. Eles gastam um dinheiro absurdo para fazer tudo, porque não era um lugar adequado para ter uma cidade. Eles têm muito problema com animal selvagem, eles têm muito problema com a mata que é muito fechada, eles têm muito problema com inseto, com mosquito, é muito quente, é um calor absurdo que o americano
nunca tinha tido contato, né? Mas enfim, eles conseguem abrir a cidade, ele compra um avião, depois ele compra um navio para levar o pessoal. E naquela época, não sei se vocês sabem, mas não existia esse negócio de precisar de visto para sair, para ir de um país para o outro. Se eu não me engano, tinha alguns países que tinham um acordo que você não precisava nem de passaporte. E pelo jeito era isso que existia ali entre Estados Unidos e Guiana, né? Que país da América Latina vai negar a entrada de um cidadão americano, né? Aí ele começou a trazer o pessoal e ao mesmo tempo ele estava fazendo contrabando de arma para levar para Guiana, né? Nesse meio tempo, com uma das amantes, ele teve um filho. Quando começa essa movimentação de sair dos Estados Unidos, ela também vai embora do templo, ela não quer saber, né? Muitas pessoas, entre muitas aspas, algumas pessoas abandonam o templo e ele tinha uma política de perseguição a essas pessoas que não queriam mais fazer parte do templo. Então teve uma família que teve que mudar de nome para não sofrer perseguição dele. Só que muitas dessas famílias, para poder... teve gente que saiu fugida, né? Descobriram depois que os bens que eram deles, antes deles entrarem para o templo, o Jim Jones deu um jeito deles assinarem papéis em branco. E eles, na verdade, estavam passando os bens deles para o Jim Jones. Então, com o tempo, eles tiveram que processar o Jim Jones para terem os seus bens novamente, né? Teve gente que, oficialmente, que saiu do templo, né, antes dessa mudança para Guiana. E ele fez coisas absurdas, assim, para garantir que essas pessoas não falassem nada do que acontecia lá no templo. Porque o Jim Jones era assim, acontecia alguma coisa lá dentro do templo, ele mesmo resolvia. Então, se a pessoa ela infringisse alguma lei, tanto do Estado quanto de dentro da igreja, ele mesmo resolvia. Teve um cara que tentou se relacionar, né? Não, tentou não, ele conseguiu se relacionar com uma menor de idade. Vocês sabem o que é isso? Vídeo do Felk. E a punição dele foi... Colocaram os órgãos íntimos dele em cima de uma mesa e... paulada. Literalmente, paulada. Esse cara ficou semanas sem conseguir se mexer de tanta dor e teve que usar sonda pro xixi. Porque os membros íntimos deles ficaram esmagados, né? Então, assim, as punições começaram a ser físicas, né? Teve algumas pessoas que saíram do templo por conta disso, né? Membros da família sofreram punições físicas por coisas que só o Jim Jones considerava errado, né? E, enfim, essa amante dele resolveu sair do templo, acabou deixando o filho ser levado. Ele tinha um filho com ela de 3 anos, 4 anos, que ele amava muito essa criança, porque fisicamente o menino parecia muito com ele, né? E ele acabou levando o menino para Guiana, só que depois ela queria o filho de volta. E é por conta desse processo que ela abre contra ele para ter o filho de volta, que é o estopim de toda a desgraça, né? Enfim, ele consegue enfiar 1.200 pessoas no meio do mato para viver lá, totalmente isolado. Eles conseguem viver em Jonestown por mais ou menos uns 3 anos, porque daí, né, a cidade tinha que levar o nome dele, por óbvio, né? E eles conseguem viver no meio do mato por uns 3 anos e tal. E essas pessoas que saíram do templo, elas começam a reclamar do que ele tinha feito enquanto ele estava nos Estados Unidos. E alguns parentes também das pessoas que faziam parte do templo, que foram para Guiana, estão muito preocupados com os parentes que estão lá com o Jim Jones. Então eles começam a fazer denúncias de que essas pessoas foram levadas à força. Desculpa, gente. E é aí que entra os políticos americanos, os senadores e tal, porque aquela coisa, né? Nos Estados Unidos sempre foi levado muito a sério a tal da Constituição deles lá. E na Constituição fala que você não pode manter ninguém em cárcere privado, né?
Então, esses parentes estavam alegando que muitos dos parentes deles que estavam com o Jim Jones na Guiana estavam em cárcere privado, né? E esse senador vai lá checar se isso realmente está acontecendo. E quem sobreviveu relata que viver, né, em Jonestown era complicado porque é aquela coisa, né? Eles trabalhavam desde da hora que o sol nascia até a hora que o sol se punha e capinando o terreno, porque, né, a vegetação era muito densa e tentando fazer o solo crescer alguma coisa, e tudo que eles estavam acostumados a comer não estava prosperando naquele solo. Eles tiveram que aprender com índios locais lá, como cultivar alguma coisa para comer, e não era exatamente aquilo que eles estavam acostumados, né, nos Estados Unidos. Foi complicado se adaptar à alimentação, ao clima, aos insetos, aos animais que tentavam atacar a cidade, né? E durante esse tempo todo que eles trabalhavam, Jim Jones, ele distribuiu pela cidade alto-falantes e ele passava. Então imagina, o Jim Jones lá, doidão, ele ainda fazia uso das substâncias deles lá, o dia inteiro falando no teu ouvido as groselhas dele, porque ele já tava num período da vida dele assim que ele surtava. Tinha dia que ele falava o dia inteiro, tinha dia que ele dormia o dia inteiro. Era uma desgraça, era uma loucura. E para ajudar, no final do dia ainda tinha missa, né? Tinha como é que fala? Quando você tem... Não é missa. Tinha as palestras do Jim Jones lá. Então era assim, era praticamente 24 horas por dia, você comendo mal, se sentindo mal por causa do calor e dos insetos, e o Jim Jones falando, e você dormindo pouco, né? É a receita para manipulação psicológica mesmo. Até que esse senador americano veio com um monte de repórter lá para ver se a denúncia dos parentes, porque eles se auto-intitularam até então, né, parentes preocupados, para ver se era realmente isso, aquelas pessoas estavam vivendo ali coagidas em cárcere privado e não por livre e espontânea vontade. E por conta da visita desse senador americano, Jim Jones se sentiu ameaçado. E quando ele estava indo embora de avião, os seguranças do Jim Jones vieram numa caminhonete e metralharam as pessoas que estavam com esse senador. Algumas das pessoas do acampamento, né, lá de Jonestown, quiseram ir embora. Nenhuma das pessoas que eram do acampamento, embora tenham sido alvejadas, né, elas morreram. Mas junto com esse senador, que foi morto, morreram também acho que 2 ou 3 repórteres. Na mesma pista de pouso estava um avião militar guianense, em manutenção, resguardado por soldados guianenses, que quando viram toda a confusão, simplesmente disseram que não se mexeram em favor das pessoas que estavam sendo alvejadas, porque eles entenderam que era um problema de americanos com americanos e eles não iam se intrometer. Muito antes disso, lá nos Estados Unidos, o Jim Jones já costumava colocar os fiéis dele à prova para ver até o quanto eles eram fiéis, né? Então, por diversas vezes, ele enganou pessoas dizendo que tinha veneno na bebida delas, só para ver se elas iam realmente beber, para saber até onde é a fidelidade delas a Jim Jones. Então, assim, há muitos anos ele já alimentava esse negócio de você é fiel a mim? Você seria capaz de morrer por mim? E ele tava com essas ideias lá em Jonestown também, por causa dessa síndrome de perseguição que ele tinha e do medo que ele tinha das pessoas divulgarem o que ele realmente fazia dentro do templo popular. É quando ele finalmente tem a ideia de misturar um certo tipo de veneno com um suco, que na época, pelo que eu entendi, é um suco em pó, muito popular da época.
porque ele começou a receber os avisos dos processos que ele estava tomando nos Estados Unidos. E aquela coisa, né? Ele era o líder, ele estava sempre certo. Como assim ele estava sendo processado por um erro, né? Ou vários. Como assim a amante dele queria tirar o filho dele? O filho era dele. Então, depois de ter tomado essa atitude absurda, de ter mandado assassinar a tiros quem estava com esse senador e o próprio senador, ele colocou em prática a mistura que já estava pronta, porque ele já estava bolando essa ideia de fidelidade até o fim há muito tempo. E essa é a parte do livro em que eu fiquei arrasada. Porque inicialmente eu achei que aquelas pessoas tinham tomado essa iniciativa de morrer pelo Jones por livre e espontânea vontade. Muitas fizeram isso por livre e espontânea vontade. Mas parte delas foi por coação. Por que algumas pessoas sobreviveram? Algumas fugiram para o meio do mato, no meio da confusão. Os filhos dele estavam num jogo de basquete, porque eles tinham montado um time de basquete em Jonestown, e eles estavam participando de amistosos. Então eles estavam fora da cidade. Eles estavam na cidade mais próxima, guianense, né? Por isso eles sobreviveram. Aquele que era o Júnior, né? Ele conseguiu fazer com que os fiéis que tinham permanecido nos Estados Unidos não participassem, né? Desse arrasta pra cima coletivo pelo telefone. Porque quando o Jim Jones deu a ordem, era para todos os membros, aonde estivessem, irem de arrasta pra cima, né? E como se sabe de tudo isso? O Jim Jones, naqueles discursos intermináveis que ele fazia nos alto-falantes e depois à noite na igreja, ele gravava tudo. Então existem provas de áudio do dia em que ele manda as pessoas irem de arrasta pra cima. E o mais cruel dessa história é que ele começou pelas crianças. Os próprios pais deram a mistura primeiro para as crianças. Uma das amantes dele, porque as crianças começaram, né, a se negar a tomar, a convulsionar. Uma das amantes dele falam pela gravação, né, dá para ela ouvir, porque ela tá no microfone, ela fala: não se assustem, continuem. As crianças só estão reagindo assim por causa do sabor, porque mesmo misturando no suco é muito amargo. E muitos pais, em fidelidade a ele, acreditando realmente nele, de que não tinha mais esperança para eles, porque se ele fosse levado embora e fosse julgado, acabava toda a esperança de sobreviver à guerra nuclear, né? Eles dão essa mistura para os próprios filhos. Aí você me pergunta, mas o filho dele, ele poupou o menininho lá de 4 anos? Não. Ao fundo, quando começa todo mundo a fazer uso da bebida, dá para ouvir alguém gritando. Com a investigação, conclui-se que é a Marceline. Porque quando ela se dá conta de que não é mais uma prova dele para ver se as pessoas são fiéis, é um negócio para valer, ela se desespera. Porque ela sabe que os filhos dela também receberam essa ordem. Então ela se desespera. Aí dá pra ouvir ele falando no microfone: não, mãe, não, mãe. Se submeta. Não reaja. Não faz isso. Você não vai querer viver no mundo sem os seus filhos.
Então dá a entender que ela tenta fugir e que ela se desespera e de alguma forma ou alguém dá a bebida para ela, força ela a beber, ou ela... Porque algumas pessoas são alvejadas, né? Vão de arrasta para cima com tiro e outras vão com a bebida, né? E o fim do Jim Jones é em cima do palco com um tiro na cabeça. Não se sabe por que ele não tomou a bebida e nem quem deu esse tiro. Só dá para ouvir na gravação que as pessoas vão indo de arrasta para cima e os corpos vão caindo um por cima dos outros. Como Jonestown era um lugar de difícil acesso e eles estavam em época de chuva, porque na Guiana chove mais ou menos de dezembro até junho, e tudo aconteceu por volta ali de dezembro, a polícia, quando chega a Jonestown no dia seguinte, os filhos dele, lá na outra cidade que, né, é guianense, acabam sendo presos, porque o pessoal que é da igreja lá, um acaba, né, alvejando o outro, eles são acusados, é uma confusão total. Quando a polícia chega a Jonestown, eles estranham, porque se Jim Jones tem armas, eles estariam se defendendo. E é um silêncio total. A hora que eles olham de longe, assim, a igreja varrida de corpos. Inicialmente, eles fazem uma contagem por cima e dá 400, aí vai passando para a imprensa americana, muita gente acha que o pessoal conseguiu fugir, não se sabe como é que tinha sido, né, esses assassinatos. Só que é um lugar muito úmido, muito quente, eles tinham cometido isso na noite anterior, então a hora que a polícia chega lá por volta do meio-dia, depois de passar por muita lama, já tem muito corpo em decomposição, então vai se fazendo a contagem dos corpos, aí descobre-se o tonel em que havia a bebida, descobre-se o corpo do Jim Jones em cima do palco. Acho que a parte mais difícil para mim foi a parte em que a amante dele argumenta com os pais para continuarem dando a bebida para as crianças. Porque no final das contas as crianças, elas não são nem identificadas. Porque os pais começam a cair mortos em cima das crianças, né? Nenhuma criança conseguiu ser identificada, porque daí a decomposição é tão alta, é a hora que a polícia consegue chegar nesses corpos, porque tá um por cima do outro, que essas crianças nunca foram identificadas. O choque para a sociedade americana foi tão grande que nenhum cemitério aceitou enterrar o corpo do Jim Jones. A família dele teve que mandar cremar o corpo e jogar as cinzas em algum lugar em alto mar. A família da Marceline aceitou o corpo dela de volta, enterrar o corpo dela no jazigo da família. Só que muita gente que infelizmente se foi nesse massacre foi enterrada numa grande vala comum, num cemitério lá em Indianápolis, porque não conseguiram identificar quem era quem. Bom, até onde vai a manipulação? Até onde vai o ego de uma pessoa que quer ser reconhecida como grandiosa? A história do Jim Jones me deixou arrasada por muitos dias. Eu fiquei muito mal mesmo.
escritor, ele me decepcionou muito. Porque por várias vezes ele demonstra uma certa admiração pelo Jim Jones. E essa admiração faz com que ele, principalmente no início da história do Jim Jones, passe muito pano para muita coisa. Que no começo ele era uma pessoa boa. Foi o que eu falei. Na minha opinião, ele não era uma pessoa boa. Ele era um cara que ele estava assinalando virtude para ganhar a confiança das pessoas. Os filhos dele voltaram para os Estados Unidos. 2 pessoas foram responsabilizadas pelo que aconteceu. Uma ficou presa por acho que 20 anos, depois recebeu liberdade condicional. Parece que mora sozinho, enfiado numa casa lá. Não se relaciona com ninguém, nem com os vizinhos. O outro parece que conseguiu liberdade condicional antes, mas também foi de arrasta para cima. Ele se auto-arrastou para cima, o que é muito estranho. Essas famílias que elas deixaram o templo popular, algumas delas tiveram mortes violentas depois. Outras também se auto-arrastaram para cima. Né? Ainda existem sobreviventes do templo. Todo dia, acho que 18 de novembro, que foi o dia do massacre, eles se reúnem na vala comum, onde foi enterrado, né, a maioria dos corpos, para lembrar das pessoas que eles conheceram e estiveram lá em Jonestown. Um dos filhos dele ainda mantém uma página na internet falando a respeito do Templo Popular. E aqueles sobreviventes da época tentaram manter o Templo Popular por um tempo, mas só durou 2 semanas. Logo o Templo Popular foi fechado. O governo dos Estados Unidos também processou o templo para poder receber tudo aqueles que eles gastaram, né? Na investigação, no transporte dos corpos, na identificação, todo o trabalho, né, dos militares americanos. No final das contas, o Jim Jones mantinha uma Bíblia, onde ele tinha escrito nas margens, em forma de código, todas as contas que ele mantinha no exterior. E durante essa investigação do que tinha acontecido em Jonestown, essa Bíblia sumiu. Então, assim, se você quer saber o que aconteceu, tintim por tintim, sobre o Templo Popular, eu te indico os últimos capítulos desse livro. 3 ou 4 capítulos do final desse livro. É o suficiente para você entender o que aconteceu em Jonestown. Todo o resto da história do Jim Jones, caso você tenha criado algum tipo de curiosidade, você pode se aventurar a ler esse livro. É uma biografia que, na minha opinião, como eu acabei de dizer, é um tanto decepcionante por conta do escritor, por diversas vezes, demonstrar muita admiração por uma pessoa abjeta. E essa é a resenha desse livro. Eu achei que eu fosse encontrar uma pessoa com uma índole completamente diferente do Jim Jones, mas eu acabei me deparando com um verdadeiro psicopata e com o poder da persuasão de uma pessoa megalomaníaca. E essa é a história do massacre de Jonestown, pessoal. Curte, comenta, compartilha, se você acha que esse vídeo pode interessar mais pessoas. Logo mais
traremos mais vídeos sobre notícias, atualidades, dicas de livros, dicas de histórias. E é isso. Até a próxima.